Oi, esse é o Conexão. Pela primeira vez, estudantes negros são maioria em universidades públicas brasileiras. Segundo o IBGE, representam 50,3% dos alunos. Evidentemente, é um ponto para se comemorar, mas ainda há subrepresentação, uma vez que o Brasil tem 55,9% das pessoas autodeclaradas negras. Na edição de hoje, a gente vai discutir esses números para entender um pouco melhor a realidade dentro das faculdades. E a gente vai conversar sobre esse assunto com a Graziele Oliveira, que é estudante de odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, com a Débora Jeffrey, que é professora da Faculdade de Educação da Unicamp e presidente da Comissão de Diversidade Étnico-Racial da instituição, e também com o João Feres, que é fundador e coordenador do Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ações Afirmativas, o GEMA. Gente, muito obrigada por estarem com a gente aqui hoje. Eu estou amando conversar sobre essa pauta, porque a gente vive acompanhando aqui sobre as dificuldades, os desafios, e a ideia principal do Canal Futura é não deixar ninguém para trás, né? A gente sempre está com esse mote, então a gente sabe muito bem que as pessoas negras, né, estão ficando muito para trás na educação ainda. Então vamos comemorar, mas vamos analisar também. E aí eu queria começar perguntando para você, professora Débora, o que você pensa quando você recebe essa notícia? Temos 50,3% de alunos negros nas universidades públicas brasileiras. Bom, primeiramente, assim, comemoramos, né? Eu acho que é um resultado bastante expressivo, mas por outro lado ainda nos chama a atenção de que existem, né, pontos e questões que precisam ser ainda levadas em consideração. Então, permanência estudantil, também o acesso dos estudantes negros e negras nos cursos concorridos, como medicina, odonto, direito. Algumas engenharias também. Engenharias, os cursos tradicionais, porque a gente ainda, né, a partir desses dados, quando nós abrimos esses dados e olhamos por dentro, a gente ainda verifica que há uma concentração dos estudantes negros na área de humanas, especialmente, né, ou em cursos de licenciatura, ou ciências sociais, história, serviço social. Então, eu acredito que nós temos ainda alguns desafios que é garantir essa representatividade dos estudantes negros em todas as áreas de conhecimento. E, Graziele, você é uma estudante negra que está numa universidade pública. Qual que você elencaria ser a maior dificuldade da pessoa negra na universidade pública, na sua opinião? Na universidade pública, eu acredito que, em comparação a outros alunos que tiveram acesso à rede privada, você se adaptar às exigências que a instituição requer para que você permaneça com relação à pesquisa, né? Quem teve acesso ao ensino público, quando se compara ao ensino da rede privada, fica em desvantagem porque essas pessoas muitas vezes tiveram acesso a inglês, informática, e muitas vezes você chega na instituição e vê que ter chegado ali dentro muitas vezes não foi suficiente, né? Requer coisas que você não tem, uma bagagem que você não tem. E você acha isso que existe um não lugar, assim, dentro de algumas universidades para a pessoa negra? Sim. Acho que em todos os cursos, mas principalmente cursos que são mais elitizados, né? Acaba-se tendo uma sensação de síndrome do impostor. Quando você luta para poder se encaixar ali dentro e ver que sempre parece que está sempre um passo atrás. Por mais que o seu esforço seja o máximo possível, você não consegue se equiparar ao que seria considerado o ideal. Isso dentro da pesquisa, né? Mas eu digo em relação às relações interpessoais, existem limites muito bem demarcados, né? Muitas vezes os alunos negros, nesses ambientes em que você não se vê como maioria, se vê como minoria, você se sente muitas vezes tolerado, mas não aceito. Existe sempre um limite, né? Acredito isso na relação interpessoal, entendi. E, João, você acredita que a gente vive hoje um momento no Brasil em que as pessoas negras entenderam que podem sonhar com a universidade? O que você pensa? Eu acho o seguinte, a partir do momento que você teve a criação de cotas, quer dizer, as pessoas começaram a achar possível isso. Eu participei de um estudo da Andifes, comissionado pela Andifes, há um ano já, e a gente analisou 400 mil alunos de universidades federais, de 1 milhão e 500 mil. E você vê que o que ocorreu nos últimos anos foi uma abertura, uma democratização imensa da universidade. Então, a universidade acolheu setores, você vê isso inclusive pela renda, não só pela raça.
acolheu pessoas que não estavam lá, como a gente estava falando antes, ou seja, pessoas cujos pais não participaram da universidade. Então existe assim uma revolução silenciosa houve nos últimos anos com a entrada dessas novas pessoas. Eu acho que claramente essas pessoas que entraram viram a universidade uma possibilidade. Agora, eu também já constatei isso mais de dar palestras por aí, que ainda existe uma grande desinformação dos alunos do segundo grau, né? Do ensino médio, desculpa. Mudou. Mudou faz tempo, eu vivo, isso denota idade. Né? Denuncia a idade, né, João? É impressionante como eles, assim, grande parte dos alunos, uma boa parte dos alunos que poderiam prestar e usar as cotas para o seu benefício, não tem informação suficiente sobre isso. Então, eu acho que a gente poderia melhorar muito a questão da informação dos potenciais beneficiários. Isso faria o programa ainda mais democratizante. E aí, vocês já começaram a falar, esse aspecto eu achava interessante. A professora Débora começou a falar sobre as carreiras escolhidas, né? E aí, quando a gente vê carreiras que são mais concorridas e com maior remuneração, por exemplo, medicina, engenharia, odontologia e direito, nenhuma delas tem maioria negra. O que isso pode dizer e o que isso traz de consequência para a sociedade? Eu acho que, primeiro, a consequência para a sociedade, né? A gente não conseguir ter essa representatividade da população brasileira. Segundo, que demonstra que ainda o ensino superior é elitizado, né? Quer dizer, apesar de todos os avanços, né, ditos aqui, né, pelo professor, ainda assim há este desafio, né, da garantia do direito à educação, do acesso a essa informação, porque a gente precisa pensar esse acesso ao ensino superior de estudantes negros e negras também em comparação ou em relação à educação básica. Sim. Então, nós temos Só interromper um pouquinho, a gente está vendo até um infográfico que foi desenvolvido pelo jornal o Globo, que mostra ali, né? Serviço social 60,20%, pedagogia, enfermagem, são onde a gente tem a maioria negros, né? Em porcentagem, né? Quanto inclui pretos e pardos. E aí, quando você vê direito, engenharia, medicina e odontologia, não chega nem à metade ali, né? Passa dos 50% nos 3 primeiros cursos e nos 4 últimos cursos não chega nem à metade, né? Então, aí estava dizendo sobre a importância do ensino básico, né? Sim. Eu acho que é fundamental. Nós temos que olhar isso como um projeto de país. Quer dizer, olhamos e estamos atentos a toda a política de ações afirmativas que se constituiu no Brasil nessas últimas décadas. No entanto, precisamos integrar isso desde a educação básica. E nós estamos falando lá da educação infantil, quer dizer, o acesso à população negra também à educação infantil, creche, pré-escola, ensino fundamental e, consequentemente, no ensino médio, a gente sabe que ainda existem dados corroborando que a presença dos estudantes negros ainda é muito difícil, quer dizer, você manter a manutenção e, ao mesmo tempo, um alto índice de evasão. Além disso, acho que tem um outro fator também, que é agregar esses dados às variáveis sociais ou socioeconômicas, né, entre elas a questão da violência. Então, muitos dos jovens não estão conseguindo chegar ou concluir o ensino médio porque ou morrem, ou têm que ir para o mercado de trabalho, ou têm que criar outras condições de sobrevivência para aí sim poder pensar na entrada no ensino superior. Agora, Graziele, lá na UFJF vocês fizeram uma campanha que chama bastante atenção, né? Que mostra essa quantidade de pessoas em determinados cursos. A gente ficou até no Facebook da UFJF, quem quiser ver, a gente vai mostrar também uma parte. E aí, no seu curso eram 30 pessoas, né? Negras para um grupo de 400 pessoas. 400 pessoas. Aí, a gente está vendo, ó, Faculdade de Educação, Faculdade de Medicina, essas são todas as pessoas negras dos cursos, é isso, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essa campanha. Sim, a campanha, ela surgiu lá no Odonto. Eu sou membro do diretório acadêmico da Otoni Tristão, falei com a nossa presidenta, passei para os demais membros, todos apoiaram e começou a busca dentro do curso por esses alunos. E os números foram muito frustrantes, 22 alunos presentes nessa foto, em um total de 400. No grupo tinham 30, mas ainda assim esse número é muito baixo. Nós ficamos muito felizes com o resultado das fotos, procuramos a diretoria de imagem da UFJF para conseguir abranger outros cursos.
E esses, como vocês podem ver, foram os nossos resultados. Em cima disso, né, além da questão representatividade, que é muito importante o aluno se sentir pertencente à instituição, se levantaram algumas questões. 400 alunos no total e 22 alunos negros e afrodescendentes, esse número sendo muito baixo, né? Qual seria o porquê desse número, né? Estruturalmente, a população negra é a mais pobre, não tendo acesso a uma educação que a favoreça a competir em igualdade, né, com as pessoas que vão ingressar nesses cursos, ainda por cima, assim, os cursos mais elitizados, que requerem uma pontuação maior. E a gente vê que existe a política de cotas para reparar, né, essa desigualdade social, porém, quando você analisa sala por sala, deveria existir um número X de alunos negros e esse número ainda não reflete, né? Não reflete. Essa realidade. Um outro ponto que eu queria trazer é a questão de quem que é estudado na escola, nas universidades, né? Existe ainda um grande favorecimento, Débora e o João podem conversar sobre isso comigo, favorecimento do que é produzido culturalmente na Europa, né? Em detrimento do que é produzido em países da África, né? E pelo próprio brasileiro, né? O que vocês acham que a gente sai perdendo quando a gente prioriza tanto, se a gente eurocentriza tanto a nossa educação? Vamos começar pela professora Débora. Eu acho que primeiro a referência, né? Então, tratar de questões brasileiras e, em especial, étnico-raciais, sobre o racismo estrutural, racismo estruturante, as próprias demandas, né, da comunidade negra, a expressividade da cultura afro-brasileira e da cultura afro, né? Elas são questões que estão, quer dizer, nós estamos com as ações afirmativas, em especial com a proposição de cotas étnico-raciais, elas começam a se adensar enquanto um corpo estruturado. O que a gente vai tendo é resultado ou do movimento negro, ou esses estudos oriundos, né, de 1 ou 2 ou 3 professores individualmente nas universidades ou coletivos, né, de estudantes que, por sua vez, se debruçam para estudar essa temática. Então, acho que o grande desafio quando nós pensamos no ensino superior é garantir também a referência, né, afro-brasileira, africana e também a produção de conhecimento aqui do Brasil. Então, temos aí, acho que um grupo expressivo já de pesquisadores e pesquisadoras ao longo, né, de todas das últimas décadas, que tem uma contribuição significativa. Então, acho que a gente está tendo, né, uma expressividade, por exemplo, do movimento feminista negro, de pesquisadoras negras, né, que estão aí no debate e compreendendo toda a dinâmica que envolve, né, falar da mulher negra, falar do jovem negro, retratar o processo de escolarização como um todo. O grande desafio que nós temos também é garantir uma mudança nos currículos dos cursos do ensino superior, e isso perpassa todo por um debate ou um embate, às vezes, político, né? Porque se considera que o referencial eurocêntrico ele deve predominar, só que se esquece de toda uma história vinculada à ancestralidade do povo negro, de que muitos conhecimentos, portanto, saem de África e são levados à Europa e, a partir daí, muitas teorias acabam sendo desenvolvidas. E o que você percebe, João? Existe uma preocupação das universidades com esse ponto? Posso voltar para o tema anterior brevemente, que eu queria falar só uma coisa. Em relação a isso que você detectou, ou seja, uma participação menor de estudantes negros em cursos mais competitivos, eu acho que tem um fator importante para prestar atenção, porque a sociedade brasileira é super desigual, isso vocês falaram, ou seja, é muito desigual. Então, isso na hora que chega na hora da seleção, isso tem um impacto. E por que tem um impacto ainda razoável? Porque a gente, por exemplo, os programas de cotas como os da federais, eles incidem só sobre 50% das vagas. Então, metade das vagas continuam com a mesma competição que tinha no vestibular antes, ou seja, a desigualdade incide com tudo nisso. Então, obviamente, o programa de cotas só garante metade da representação da população negra em geral. Se você tem 55% de negros, os programas de cotas
em média no Brasil, né? Eles garantem só metade disso, né? 27,5, por exemplo. Entendi. Voltando sobre essa questão cultural, acho que é inegável que as humanidades, as disciplinas das humanidades, elas estão perspassadas por narrativas eurocêntricas. Isso é de fato, ou seja, a gente precisa continuamente criticar isso, né? Ou seja, descentrar essa maneira de pensar naturalizada do eurocentrismo e tudo mais. Eu sou das humanidades, sou da ciência, sou cientista político. Mas eu acho que a questão, essa frente do reconhecimento cultural, né, da cultura afro-brasileira, africana, e a coisa da igualdade racial são duas pautas um pouco diferentes, ainda que tenham conexões, veja bem. Por quê? Do ponto de vista da política pública de cotas, da inclusão de negros na universidade, é muito importante, exatamente isso que a gente estava falando, colocar negros para que sejam pesquisadores de astrofísica, de química, de física, de medicina, inclusive de disciplinas nas quais essa coisa da narrativa não é tão importante, né? Por exemplo, você vai pesquisar física atômica ou química, e é importante que você tenha a participação de negros em pé de igualdade. Você está entendendo? Ou seja, a narrativa é importante para descentrar nas humanidades e nas disciplinas. Até a medicina tem problemas de narrativa graves, inclusive. Toda disciplina que lida com os homens, com os seres humanos, com a sociedade do ser humano, incide isso, né? Porque aí você tem representações do que é ser humano, normalização do que é ser, porque a gente sabe que até na informática, por exemplo, hoje em dia a gente tem padrões de branquidade que estão, às vezes, inclusive em algoritmos, né? E passam desapercebidos. Então, toda essa desconstrução eu acho que é super válida, mas a gente precisa pensar um pouco além disso também. Além de fazer isso, garantir que haja uma inclusão em todas as disciplinas, né? A despeito delas serem mais expostas a narrativas ou não. A questão da narrativa, do reconhecimento, da diferença cultural. O que você pensa, professora? Eu acho que nós temos que pensar, né, quando eu me referi aqui, pensar a presença, né, do conhecimento, da cultura e da produção mesmo de conhecimento afro e afro-brasileira, ela tá ao longo, ela tem que estar e ser expressiva ao longo do curso, né? Então, não só ficar simplificada, né, a uma única disciplina ou um único momento ou somente, porque novembro é o mês da consciência negra, então nós vamos parar e vamos trabalhar a partir disso. Eu acho que é compreender essa dinâmica. Nós estamos falando tanto do movimento, né, de globalização, desse rompimento dessas fronteiras. Então, eu acho que também isso é válido quando nós discutimos essa formação e essa inserção também das pesquisas, dos pesquisadores e das temáticas que envolvem a população negra. Um outro aspecto que eu queria levantar é a questão dos profissionais que dão aulas nessas universidades. Você teve e tem professores que são negros, Graziele? Exatamente por essa questão de representatividade no âmbito acadêmico que surgiu também, né? Por isso surgiu essa ideia da campanha. A gente não se vê lá dentro, né, como muitos, a gente não se enxerga nos alunos, nos nossos semelhantes, não temos professores negros, você procura palestrantes para um evento científico e você não encontra palestrantes negros, tem fotos espalhadas pela história da faculdade, assim, nas paredes da faculdade contando essa história e não tem um aluno negro, então, assim, falta representatividade. Também nesse corpo docente. Sim. E olha só, o estudo do INEP de 2017, né, que fala que no Brasil existiam 400 mil pessoas dando aulas em universidades públicas e particulares do país, mas pouco mais de 62 mil eram pessoas negras, pretas ou pardas, 16% do total. O que você acha que a gente perde nesse aspecto, assim? Como que a gente resolve essa questão, João? Porque 16% de um total, né, assim, é bastante... Existe uma falta de representatividade intensa. Para você ter uma ideia, eu fiz um estudo há pouco tempo, no começo do ano, na qual foquei na pós-graduação das ciências sociais. Ou seja, a pós-graduação é o ápice, né? Os professores de pós-graduação é o máximo que você atinge na carreira. E ciências sociais que são até mais supostamente permeáveis, como o próprio Humanas, estudo. Né? Um pouco mais, menos desiguais, para usar o termo mais correto. Para você ter uma ideia, ciência política, antropologia e sociologia, 80% dos professores são brancos. 80%. E quando você olha para gênero, não, gênero elas são mais ou menos, já tem uma certa igualdade de gênero. Mas a gente faz muito estudo no GEMA, né, no Grupo de Estudos Multidisciplinares de Ação Afirmativa que eu coordeno, usando raça e gênero.
E é impressionante, sistematicamente, claro que muitas vezes a gente acha desigualdade de gênero, mas desigualdade de raça geralmente é mais aguda do que desigualdade de gênero. Isso é uma coisa... E você, professora, é uma na exceção, né? Assim, qual que é a dificuldade aí, enquanto professora também, de estar nesse lugar, saber de todos esses dados e também ser essa exceção, né? Ser muitas vezes a única pessoa negra? Eu acho que na Unicamp a gente tem discutido muito isso, né? Que a gente não quer ser a exceção, queremos ser professoras e professores, né? Então, no caso da Unicamp, hoje do universo de por volta de 1.800 docentes, nós temos 21 professores autodeclarados pretos e 54 pardos. Então, isso é um universo de 75 docentes na categoria... Qual que é o total, desculpa? 75, sendo 21 pretos e 54 pardos. 1.800 professores e 75 pessoas isso, da população negra. Nós não negra. representamos na Unicamp nem 1%, dá 0,8%, né, por cento. Então, acho que tem também surgindo um novo movimento, que é essa segunda etapa de ações afirmativas, né? Nós estávamos até numa discussão há 2 semanas atrás, inclusive um movimento forte aqui no Rio, Goiás, que é pensar também cotas para professores e professoras nos concursos, né, públicos. Em São Paulo não tem? Não temos. Isso seria, então, um segundo passo de ação afirmativa que vocês consideram ser importante? Sim, extremamente importante, né? Porque isso reflete na representatividade, reflete também na produção de conhecimento, reflete também, né, nessa inserção também de docentes, né, no ensino superior. E aí eu acho que independe se é público ou privado, nós estamos falando essa relação ensino superior direta. Assim como também existe esse problema lá na educação básica, por exemplo, os cargos de gestão, coordenação pedagógica, você tem um número inexpressivo de profissionais negros e negras atuando, né? A gente vai ter lá como monitores, nós vamos ter no apoio, mas ali como professores e professoras atuando ainda também é um número inexpressivo. E aí, diante desse desafio que é bem grande, vocês têm desenvolvido um projeto bem legal, né? Que é o Unicamp Afro. Isso. Explica para nós como é que ele funciona. Então, o Unicamp Afro, ele vem de uma iniciativa coletiva. Ele se constitui a partir da constituição da Comissão Assessora de Diversidade Étnico-Racial da Unicamp, que está vinculada à Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, recém-criada. Então, a diretoria executiva ela é criada no mês de março e a comissão assessora, por sua vez, a partir do mês de agosto. Então, nós está unimos... até mostrando o site de vocês aí. Super bonito essa capa aí, gostei, viu? Muito bacana. O teaser é bem interessante porque vai mostrando esse histórico, né? A nossa ideia é trazer essa memória negra da Unicamp e pensar daqui para frente com o início das cotas étnico-raciais nesse ano de 2019. E tem um aspecto de vocês que eu achei bem interessante, que é que vocês estão organizando um banco de dados de produção científica. Sim, nós estamos agora fazendo um diagnóstico mesmo, assim, quem é a população negra na Unicamp, desde os técnicos administrativos, docentes, estudantes e o que se produziu, o que está em produção de conhecimento, o que nós já temos e a gente entender daqui para frente aonde nós temos que caminhar. Né? Então, a proposição é que este banco de dados e esse levantamento dessas produções sirvam de referências para os estudantes, em especial, que muitas vezes chegam e não têm essa referência. Quer dizer, eu quero estudar a temática, mas quem que estuda, quem veio antes quem de veio mim, antes, né? Quem são os grupos de pesquisa que estão vinculados, quais são essas redes de pesquisadores que nós vamos constituindo a partir disso. Então, é um processo novo, a comissão acabou de ser constituída no mês de agosto, mas a Unicamp Afro, ela surgiu exatamente como essa proposição, dar visibilidade à população negra na Unicamp, na comunidade, em especial na região metropolitana de Campinas, e agregar também as casas de cultura, todos aqueles que estão vinculados ao debate negro, ao movimento negro,
e a gente fazer essa grande união mesmo no sentido de pensar essas epistemologias em africanidades brasileiras. Né? Muito legal conhecer vocês duas, né, que estão aí na frente, né? A gente fala aqui sobre vários números, mas vocês estão vivendo isso, então obrigada por terem vindo dividir a experiência de vocês. Obrigada, João, também por falar sobre tudo que o GEMA tem produzido. É um excelente local, assim, para você ter dados. Esses caras estudam muito e produzem muito conhecimento pra gente. Obrigada, viu? A você de casa, obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar lá o nosso Futura Play. Dá pra ver tudo lá, viu? Um beijo, muito obrigada, viu? Até a próxima.